Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto, o podcast da Admap Sistemas. Eu sou a Shirley Lima e estou aqui com a Karina Guimarães. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Durma no Ponto, da Admap Sistemas, uma empresa de 88 anos que tem produtos direcionados para controle de acesso, estacionamento, controle de ponto, automação comercial. E nós teremos hoje mais um episódio incrível, certo, Shirley? Um episódio incrível e necessário, porque nós falamos de departamento pessoal, falamos de processos de inovação. E em um dos nossos episódios, a gente fala da importância de validar problemas, desenvolver soluções e saber como apresentar estas soluções. Falamos sobre a importância de fazer um bom pitch, o pitch de sucesso. E aí, Ká, tem uma questão que é a questão da oratória, do posicionamento, da fala, da preparação da fala. E as pessoas pensam que em algum momento, isso é uma característica que vem. Que tem pessoas que são mais comunicadoras, pessoas que são mais tímidas. E a gente sempre conversa e traz dizendo que pode até ter uma questão de um traço relacionado à comunicação, mas tem também muito de aprendizado, né? De Sim. técnicas a serem aprendidas ao decorrer da vida, né? E que isso facilita o nosso dia a dia pessoal e profissional. Exatamente. E eu sou prova viva disso, de desenvolver técnicas para conseguir falar em público, para melhorar a minha fala, para melhorar a minha oratória, melhorar o meu posicionamento, até os gesticular, né? Até a maneira de gesticular. Então, esse episódio é extremamente necessário e eu acredito que é uma continuidade do que a gente vinha falando, né? É complementar ao que nós falamos sobre inovação, sobre o processo de trazer inovação não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal, porque isso daqui também serve para a nossa vida pessoal. Total, todos os dias. E para nos apoiar com este episódio, para falar sobre essa questão de comunicação, a gente trouxe uma pessoa que é especialista. Eu não vou apresentar ele, ele vai se apresentar, porque o negócio dele é só apresentação, ele só faz isso. Então, por favor, Leonardo Pio, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado, gente. E uma correção, não é que eu só faço isso, eu faço brigadeiro, eu faço jiu-jitsu, eu só não faço futebol. E entre tudo isso eu também faço algumas palestras ou outras e ensino as pessoas a terem uma forma adequada de se comunicarem, sempre com estratégia, sempre com intencionalidade e direcionamento, porque senão a gente vai estar falando à toa. Léo, você faz brigadeiro. Faço brigadeiro, beijinho, pé de moleque, faço jiu-jitsu, faço filho, parei. Quantos filhos? 3. Conta pra gente. 3. 3. Fala o nome deles pra gente. 2 são gêmeos, Lucas e João Pedro, 5 anos. Um eu beijo, tenho o meninos. João Pedro. E agora o Benício de 1 ano e 1 mês. Legal. E parei por aí. Chega. Parou por enquanto. Eu fiz mais filhos do que todos os meus amigos. Ou seja, a comunicação é algo que precisa estar bem presente ali pra, né, liderar essas 3 crianças. Que Porque são crianças... senão tem muito ruído e isso é um problema. As pessoas precisam saber qual é a estratégia. Esses dias a gente teve uma conversa, eu e minha esposa, eu falei, tá bom, saímos dessa ligação, encerramos essa ligação com qual estratégia? Com qual intencionalidade? A partir de agora, quais serão as ações? Porque se não houver essa comunicação, vai dar pau. Léo, falar em público é uma das maiores fobias de muitas pessoas. Como alguém pode superar esse medo e transformar a oratória em uma habilidade que alavanca a sua carreira? Ó, eu gosto quando você fala que é habilidade, não é dom. Eu faço palestra há 13 anos. Algumas vezes as pessoas, querendo me elogiar, acho que perde a mão. Eu falo, nossa, que dom que você tem. Não é dom. Dom é alguma coisa que vem do divino. Parece que entre as bilhões de pessoas no planeta, Deus aponta o dedo para mim e fala, menino, você aí, você vai falar bem. E não é assim que funciona. São 13 anos. 13 anos errando cada vez menos, acertando cada vez mais. Então, antes de qualquer coisa, como qualquer habilidade, como carisma, que é uma habilidade social, a sua comunicação tem que ser treinada, tem que ser preparada. Você tem que ficar numa posição que você se sinta bem, tem que falar de um tema que você está seguro.
E, na minha opinião, improvisar o menos possível. Tem gente que vai falar, pode aproveitar e improvisa, tudo bem. Eu sou a pessoa do improviso. A gente tem Mas grandes desde que seja discussões aqui. um improviso consciente, preparado. E não podemos confundir improviso com colocar alguns cacos no seu discurso. Caco é aquele momento que você percebe uma oportunidade de acrescentar algo que não estava no seu discurso. E aí você fala assim, puta, vou porque faz parte do contexto, porque eu já vi o que estava rolando lá fora, então cabe falar, vai gerar mais conexão com a minha audiência, vai dar mais engajamento. Aí eu sou a favor. Fora isso, a gente tem que treinar. E uma coisa que eu trago do jiu-jitsu, que eu aprendi, é a gente tem que ficar confortável no desconfortável. Tá? Putz, não é uma situação... Por vezes, as situações não serão fáceis, você vai estar ali com a mão suando, vai estar ali o chefe, vai estar ali o investidor, você fala, nossa, não posso errar. E aí, de novo, a gente vai usar algumas habilidades, né? Você está muito nervoso, fala, gente, desculpa se eu errar alguma coisa, é que eu estou muito nervoso, isso aqui é muito importante para mim. Você abre uma autorização ali que as pessoas falam, não, ela está nervosa, relaxa. Mas é algo que não vai te desabonar, certo? Demonstra alguma fragilidade intencionalmente, mas essa fragilidade tem que ser algo aceitável. Tipo entrevista de emprego. As pessoas falam, qual que é o seu... Tá vendo? Eu falo demais. Esse é um problema. Qual que é o seu defeito? Aí eu falo assim, nossa, eu sou obcecado por chegar no horário. Não fala alguma coisa que a gente sabe que não é bem assim. Nossa, eu sou... Não cabe mais na entrevista de coloco emprego. o trabalho acima da família. Não, em tempos atuais também não cabe mais. Mas as pessoas falam. Então, nem sempre vai ser a situação mais tranquila, nem sempre você vai estar sempre à vontade, mas aprenda a trabalhar nesse espaço, nesse momento que você vai estar um pouco desconfortável. E aí, Cá? Bom, é difícil para muitas pessoas controlar as emoções, principalmente internas, né? Porque tudo aquilo que a gente vai transmitir depende muito daquilo que a gente sente, né? Então, o nervosismo é algo que impacta muito e para contornar isso é complicado, mas é por isso que nós trouxemos esse episódio aqui, justamente porque o Léo tem muito conteúdo. E aí eu queria aproveitar e te perguntar, Léo, que a gente ouve muito sobre posicionamento. Quando o assunto é comunicação. Então, na prática, como o posicionamento de um palestrante pode fazer a diferença no impacto de sua mensagem? O primeiro ponto é a sua comunicação tem que estar de acordo com o que você acredita de fato, com o que você vive de fato. Não conseguimos enganar as pessoas por muito tempo. E as pessoas percebem isso. Não tem verdade no que essa pessoa fala. Não tem verdade no que está sendo dito aí. Perdeu conexão com a galera. Então, o primeiro ponto tem que ser a sua verdade. Segundo ponto, você tem que viver aquilo, certo? E se organizar de uma maneira com que o seu discurso seja de fácil entendimento, com que você consiga trazer exemplos do dia a dia, para que o que você fala, de fato, faça conexão com a vida das pessoas. Porque você tem que... Uma das missões de qualquer comunicador, seja palestrante ou não, é fazer com que a sua audiência, a partir da sua fala, comece a ocupar um espaço melhor. Ela se organize no espaço-tempo, a sua mensagem tem que fazer sentido, falando, então é isso, compreendi. E aí, quando você consegue entregar isso de uma forma adequada, em um tempo bom de apresentação, com uma voz boa, essa mensagem chega nas pessoas e não sai mais. Prova disso é que no final da sua apresentação, se as pessoas te procurarem e falarem, você mudou minha vida, o seu trabalho está feito. Se as pessoas falarem, muito obrigado, você não fez um bom trabalho. Veja, eles vão falar muito obrigado, você vai ficar feliz, mas você não fez um bom trabalho. Porque a comunicação, de fato, quando é direcionada e atinge o objetivo dela, a pessoa vai falar, você mudou minha vida, muito obrigado. Então, é nesse caminho que a gente tem que seguir. A gente teve, quando a gente trouxe, né, a proposta de fazer o Não Durma no Ponto, contar um pouco das curiosidades que a gente gosta desses momentos. A gente pensou muito no objetivo
desse programa e do que a gente gostaria de ter com esse programa. Que fosse o máximo verdadeiro possível e o máximo nosso, assim, muito nosso. Então, a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, desde comprar o café, desde criar o roteiro, de convidar as pessoas, né? Fazer o mimo, trazer o mimo, é tudo feito mesmo, muito dentro de casa e com as pessoas que participam. Eu tenho uma função dentro da DMAP, a Karina é especialista de transformação digital, ela tem uma função, e a gente também trouxe para cá esse desejo de apresentar o nosso trabalho para o público, de se relacionar com o cliente, né? E aí a gente falou assim, vamos fazer o nosso podcast, né? Com muito propósito, com muito objetivo, se posicionando, né? Mas nós não somos especialistas em comunicação. Eu não sou podcaster, né? A gente não fez um treinamento, curso para podcast. Mas quando você vem aqui com a sua mensagem, você entende que você está tocando as pessoas num espaço que direciona essas pessoas para um entendimento melhor? Elas, ao verem isso daqui, elas vão sair melhor do que elas começaram? A nossa intenção é 100% essa. Ponto. Você, quando fala com a sua verdade? Nossa, com o coração. Ponto. Quando você pensa num mimo, é uma coisa que de fato você queria dar? Com certeza. Ponto. Tem a sua verdade, tem o seu valor, tá feito. O público se identifica com isso. Ponto. Eu lembrei de uma fala do primeiro episódio que nós apresentamos juntas. O Léo foi falando e eu lembrei dessa fala. Eu não sei em qual momento, mas eu falei isso no primeiro episódio. Que só convence quem está convencido. Exato. Então, a gente precisa estar convencido daquilo que nós estamos falando para conseguir transmitir isso para o outro. A Shirley falou, nós não somos especialistas, nós não somos podcasters, né? Host, co-host, mas é por... A gente tem coragem, né? É coragem. Eu usaria isso estrategicamente. Falei, gente, eu não sou especialista, mas eu tô entregando o meu coração. Você percebe, ó? Eu não sou especialista. Você já abriu espaço, eu não sou especialista. Desculpe alguma coisa que eu errar, mas eu tô fazendo de coração. É pra vocês, é pensar em vocês, em cada detalhe. Você percebeu como isso... Você trouxe uma roupagem, né? Pra Lógico, não te desabona em nada. E aí, quando tiver algum erro que algum técnico vê, ele vai falar, não, mas elas já falaram que não são especialistas. A própria audiência defende vocês ali e a gente segue. E eu acredito que nós isso estamos é convencidas de que esse podcast, esse programa existe justamente para isso. Para levar essa informação, para encorajar as pessoas que não são especialistas a irem, né? Como nós falamos de DP, nós falamos de RH, nós falamos de inovação, para as pessoas se sentirem impulsionadas. Poxa vida, não estou nessa área, mas... Esse é outro grande lance. Veja, você fala, eu não sou especialista, mas eu estou levando um conteúdo legal que vai agregar. Eu não estou sendo leviano. Sim. Eu não estou sendo... A gente tem uma super preocupação e uma responsabilidade. Eu sou responsável, eu sou preocupada, eu sou engajada, eu tenho várias coisas. Eu só não sou especialista. Sim. E por isso que nós trazemos o especialista. Para falar sobre, a gente sempre traz um especialista para complementar essa mesa aqui. E aí, falando aqui, a gente sabe que não basta só falar bem, mas também se comunicar de forma eficaz. Quais são os elementos essenciais para desenvolver uma boa comunicação e se conectar? E você já falou alguma coisa disso aqui, mas se conectar ainda mais com o seu público, com a sua audiência. Bom, se a gente for falar tecnicamente, todo mundo precisa saber. Tecnicamente, eu quero de improviso. Conta. Olha só. Eu quebrando a técnica. Olha só. Então você não quer o tecnicamente? Eu quero os dois, porque tá eu quero sempre que as pessoas que estejam ouvindo e assistindo possam pensar assim, eu vou me reunir um dia e fazer uma apresentação para minha família. Não, eu vou me reunir um dia e fazer uma apresentação para minha diretoria. Esse é o melhor lugar que você pode começar. Falar com a sua família, porque tem gente que te ama ou não. E as críticas vão ser sinceras, assim eu espero. Eu já treino isso com os meninos, sem eles perceberem. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa treinar. De novo, envolve o treinar. Segundo é, cada vez que você for fazer uma apresentação, algumas técnicas apresentam, a gente vai falar de etos, logos e patos, mas traga alguns números, porque a gente vai falar pelo convencimento dos números. Não é o que eu acho, o que eu não acho. São dados. Traga os seus dados, estatísticas e traga sempre fonte. Uma das coisas muito importantes é não venha só com uma fonte. E isso, de novo, gente, por mais que seja técnico, eu aprendi na minha casa.
Eu tenho um tio, meu padrinho. Meu padrinho, quando vai conversar com a gente, é um cara assim, ele deixa todo mundo muito à vontade na casa dele. É uma delícia, tá lá. E ele fala, você viu aí as eleições de São Paulo? Aí você vai falar, vi. Ele falou, então, eu li no Datafolha, na Veja, eu vi o Reinaldo Azevedo, eu vi a Vera Magalhães, eu vi a Mônica Bergamo. E eles falaram... já contextualiza, ele já traz uma base. Ele trouxe 5 fontes. E olha, eles falam isso, e os números são esses. O que você acha? Nessa hora, rapaz, você fala... Acho que eu vou pedir uma pizza. Eu vou pedir a pizza. Fala, tio, espera um pouquinho, eu vou pegar um pedaço de carne. Só um minutinho. Então, o lance é, cada vez que você for fazer uma apresentação, venha com as suas fontes, venha com os seus números. Sei lá, quando eu penso nos meninos, eu penso que eles querem me convencer a comprar alguma coisa. Eu falo, então, quanto custa nessa loja? Quanto custa naquela loja? Quais são os benefícios que isso vai trazer? O que você vai entregar em troca? Percebe? É uma apresentação que ele está fazendo que eu estou preparando os caras desde já. Então, quando a gente for pensar em apresentação, traga os seus números. Antes de trazer os seus números, fala quem é você. Olha, eu sou fulano, eu sou beltrano. E entrega todo o seu currículo, formal e informal. Eu já fiz trabalho voluntário, eu já fiz teatro, eu já fiz isso. Porque é esse currículo que te habilita, é a carteirada que te habilita a estar no lugar de fala. E o lugar de fala é muito poderoso. A gente não pode abrir mão desse lugar. Você que está me ouvindo, perceba, o lugar de fala é muito poderoso. Por favor, não abra mão desse lugar de fala. Não desperdice oportunidades. Sempre que você estiver falando, vai alguém prestar atenção. E pega o microfone, que é o símbolo de poder, e entrega o seu conteúdo. Mas venha preparado. E entrega, porque isso muda vidas. Quando você ouviu o discurso, sei lá, do Nelson Mandela, ou depois do Barack Obama, o cara muda a sua vida. Ele pega aquela oportunidade, vem muito preparado, uma equipe dele preparou todo o discurso, ele tem os números, ele sabe encaixar um número com um momento e ele entrega aquilo com uma paixão. E é preciso ter paixão quando a gente for falar. Quando a gente vai falar com essa paixão, a gente precisa ser esse messiânico, essa pessoa? Depende. Se você entender que o momento pede, seja esse messiânico. Se você entender que o momento pede que você seja uma pessoa mais branda, seja uma pessoa mais branda. Veja, no discurso então, brando... tem que fazer essa leitura ainda da temperatura do momento. Exato. Por isso que eu acho que a inteligência artificial nunca vai ser, nesse ponto, nunca vai ser tão bom quanto a inteligência biológica. Porque eu preciso ler o espaço, eu preciso ver o ambiente, sentir o clima, eu preciso colocar o sorriso no rosto, porque é o que eu quero. Ou então eu preciso franzir a testa, falar... Pausas estratégicas. Então, é preciso que você faça essa leitura e use os seus recursos. Usa a audiência a favor da audiência. Usa o que a audiência te entrega. Isso é fundamental. É feeling, né? Feeling. Presença, né? Mas precisa ser assertivo com feeling. Sim. Porque senão a gente perde a mão. Uma ferramenta que eu recomendo que todo mundo usa, o humor. Léo, mas como assim humor? Com muito cuidado, né? Porque eu tô falando pra você fazer a pessoa dar uma risadinha, quebrar o gelo e tal, se você achar que tá. Não é stand-up. Porque não é stand-up. Eu sou essa pessoa do humor porque eu faço besteira o dia inteiro, então eu preciso dar risada com as coisas que eu faço, né? Então, ou eu vou me cobrar muito por conta dos meus erros, ou eu vou ter que me divertir um pouco com eles também. Mas eu sei que, a depender da audiência, se você brincar muito, cria um certo distanciamento também. Se você não estudou ali quem é o seu público, né? Esse é outro lance. Conecte-se com a sua audiência com intencionalidade. Estuda quem vai estar na mesa com você. Quem são essas pessoas? Quais são os pontos que eu tenho de conexão com vocês? Quais são os pontos que eu tenho de divergência? Então, se eu quero fechar um acordo, eu não vou falar de política, sendo que a gente tem opiniões diferentes. Eu vou falar do que a gente... Falar do clima. Vamos falar do clima. Queimada. E aí começa alguma coisa menos relevante do clima, até você achar um ponto de conexão. Que fala, isso daqui a gente combina, que legal, e puta, vamos fazer negócio, prazer estar aqui com você, é isso mesmo, vamos pra cima, saca? Eu aumento as minhas chances de ter uma boa negociação. Agora, se eu for falar de política e somos divergentes, puta, vai azedar, vai dar ruim. Já quebrou. E eu quero aproveitar que você falou sobre isso e para quem está começando nesse universo, quais são os erros mais comuns que você já viu nas apresentações e como evitá-los de forma divertida e leve? A gente já falou aqui sobre sentir, né, o ambiente, conhecer as pessoas para quem você vai
falar, para quem você vai se comunicar. Então, como que a gente quais são esses erros, né? E como que a gente consegue contorná-los? Aqui a gente já falou algumas coisas, né? Não sou especialista, né? Então relevem. Mas como que a gente consegue contornar isso e sair pela tangente ali sem perder a credibilidade? Tá. O primeiro erro, insisto, é não treinar, não chegar para uma apresentação preparado. O segundo erro é não ser espontâneo. A espontaneidade, Eu sou ser mega orgânico, espontânea. isso é muito bom, seja espontâneo. Eu tô falando, o erro é Tá. não ser espontâneo. Não ser. É. E Fiquei quando eu tensa falo agora. não ser espontâneo, é ser um robozinho. Quem mora em São Paulo provavelmente já passou por isso se você anda de ônibus, se você pega o trem, transporte urbano. Há um tempo atrás era mais comum, hoje eu não sei porque eu não ando muito mais de ônibus, eu ando mais de metrô. Mas tinha uma galera que chegava lá e falava: com licença, senhoras e senhores, eu poderia estar atrapalhando a viagem de vocês. Desculpe por estar atrapalhando a viagem de vocês. Estou numa situação muito complicada. Neste momento, meu filhinho, de 5 anos, encontra-se no hospital. O cara decorou o texto, mas a forma com que ele está falando não gera empatia, não gera conexão nenhuma. Ele é um robozinho. Então, quando a gente não treina, e quando eu falo tem que treinar, é você saber o que você está falando. Você não precisa seguir aquelas palavras, exatamente aquele texto, mas você tem que ter uma noção de onde você está. Então, treina, passe o seu texto, se grave falando, né? Em imagem, em voz. Isso é muito importante. E para sair pela tangente, se está muito nervoso, usa esse recurso. Fala, gente, eu estou muito nervoso, me desculpa, porque isso aqui é muito importante. Eu treinei várias vezes antes de estar aqui com vocês, mas se eu errar alguma coisa ou se faltar alguma informação, depois eu trago para vocês. Eu já fiz eu tenho 13 anos de palestra, nesses 13 anos eu já fiz um pouco mais de 1000 apresentações. Nem sempre foram as melhores apresentações, às vezes tinham alguns questionamentos da audiência e eu já falava de cara, falei, a resposta que eu não tiver agora para você, eu me comprometo a entregar em um outro momento. Por que eu já falava isso? Porque senão eu vou ficar no embate, não... Eu tenho uns números, os meus números são diferentes, isso, aquilo, outro, e a coisa não vai andar, eu vou parar ali. Então, uma saída pela tangente eu me comprometo a entregar todas as respostas que eu não consegui ter de imediato. Vocês têm eu tenho esse compromisso com vocês, beleza? Por enquanto, vamos seguir. Sair pela tangente. Ô, Léo, eu tenho 2 casos, né? 2 histórias, adoro histórias. E aí, uma história é que uma vez eu fiz tava na Arena do Conar, e eu fiz uma autodescrição. Então, começando, né? Falei assim, quero fazer a minha autodescrição. Me descrevi, né? Mulher negra, tô vestida assim, assim, assim e tal. E aí, uma pessoa da plateia falou assim, não é autodescrição, é audiodescrição. E eu já travei. Porque, na verdade... Eu falei assim, nossa, eu errei. Eu não errei, porque existem os dois. Existem os dois. Existe a autodescrição, como você se autodescreve, e tá tudo bem, como você se posiciona, como você quer ser lido no mundo. Então, E aí, hoje eu falo, eu vou fazer a minha e a minha audiodescrição. Eu já né, aprendi ali, naquele momento me antecipei, porque... Só que eu percebi que, a partir daquele momento... Eu estava preparada, eu tinha o conteúdo. Ficou abalada. Mas eu fiquei abalada emocionalmente. E aí, eu fiquei cada vez com mais medo de errar. E parece que foi uma apresentação que fluiu bem. Só que o meu sentimento, pela minha cobrança interna, é assim, parece que eu não fiz a entrega, sabe? Assim, você fica com aquele sentimento de, poxa, por que eu falei isso? Já teve esse momento com você, de você falar alguma coisa, aí alguém te questionar e você falar, nossa, que chato. Não Dá pra voltar e fazer de queria novo? ter falado assim. Porque, assim, nem todo momento de encontro, de palestra, de roda de conversa, parece que você sai com aquela sensação de, nossa, foi incrível, arrasei. Essa saiu com aquele sentimento de, ufa, terminou. que coisa, né? Mas eu tava preparada, eu estudei, eu me preparo, Sim. isso eu treinei. Mas isso me tocou. E me tocou tanto que eu sempre lembro de falar, vou fazer a minha e a minha audiodescrição. E parece que eu tô vendo a pessoa que me falou na plateia. Esse é o ponto. Cada apresentação vai ser única, inclusive você. Tem um ditado que diz, ninguém entra no mesmo rio 2 vezes.
Primeiro porque as águas não são as mesmas e depois você não é mais o mesmo. Essa pessoa te serviu pro que vem pela frente. Mas me abalou naquele momento. Te abalou, não tem problema. Isso vai servir. Isso é bom desde que seja um aprendizado. O que eu posso fazer para não errar nesse ponto nas próximas apresentações? Para me sentir mais confiante. O que isso me melhora? Eu ia justamente complementar a pergunta da Chi, porque ela utilizou isso e aí ela mudou a fala e acrescentou, né? Como que a gente faz para isso não travar? Porque às vezes isso trava a gente, né? Puxa, Limita, limita. Eu não quero mais fazer isso, eu não Fica quero. com medo de errar de novo. Como que a gente faz para que isso não trave? Usa um pouco da sinceridade a seu favor e fala, nossa, gente, por essa eu não esperava. Fiquei abalado, de novo, entregando algumas verdades. Fiquei abalado, mas beleza, vamos seguir. Porque, assim, as pessoas precisam ter o seu lado humano e você precisa demonstrar essa fraqueza intencional e de maneira estratégica. Fiquei um pouco abalado, vamos seguir. Gente, é possível dar um tempo para eu tomar uma água? Se você não quiser falar que ficou abalado. Podemos fazer um intervalo rapidinho? Vai no banheiro, vai... Não, eu sou bom, dá tudo certo, vai ser melhor, vai ser melhor. Posição Faz do a herói. Posição do herói, vitória, vai dar tudo certo. Libera alguns hormônios, vai dar tudo certo. E volta. Quem falar, não, eu não me abalo, mentira. O que... Eu vou usar um termo bem da minha mãe. Assim, não dá pra ficar esticando esse chiclete. Não dá pra ficar preso nisso e ai. Beleza, aconteceu, passou, vamos seguir. Tem uma outra questão que você falou do treino e que acontece comigo também, que é você treinar. Eu estudo, né, escrevo, eu gosto muito de estudar ali, escrevendo, e eu gravo. Aí eu escuto 1, 2 vezes. A terceira vez eu já me irritei com a minha voz. Eu me irrito na primeira, assim. Eu odeio me ouvir. É comum a gente não Muito. gostar de se ouvir? Porque a percepção que a gente tem da nossa voz, quando gravada e replicada várias vezes, é uma coisa completamente diferente quando você está no ao vivo. A própria imagem, né? Antes de começar, eu me vi ali, eu falei, gente, quanto cabelo branco. Começa uma autocrítica, assim, constante. E aí, assim, de novo, usando isso a seu favor. Uma vez eu falei para uma aluna minha da mentoria, ela falou assim, a sua régua é muito alta, então treina bastante. Veja o que você quer mostrar e veja o que você não quer mostrar. E trabalhe em cima disso. Use esse medo de passar vergonha a seu favor. Ponto. O que eu posso, quais são os pontos de vulnerabilidade que eu não quero mostrar? O que eu não quero... Onde são os pontos que eu vou possivelmente ter vergonha, que eu não quero exibir? Procura o seu melhor ângulo. Procura a sua melhor versão e treina e entrega. Pronto. Ô, Léo, tem várias questões eu tô aqui. muito repetido nisso, mas, gente, é assim, são 13 anos fazendo isso e tendo uma leitura muito clara, sabe? Hoje, quando eu vou fazer as apresentações, quando eu vou participar de um podcast, as coisas acontecem de maneira mais orgânica. Mas eu precisei de 13 anos. Quase 13 anos para ficar à vontade nesse espaço. A gente tem várias perguntas aqui, mas eu quero levar um pouquinho já, olhando o universo corporativo, né? Levando um pouquinho para o lado das empresas. Do ponto de vista corporativo, quais são os benefícios de investir no desenvolvimento da oratória dos seus colaboradores e como isso pode impactar positivamente a imagem da empresa? Eu penso que quando você investe nos seus colaboradores, você está ajudando eles a venderem um produto da sua empresa. Tem uma historinha que conta, fala sobre 2 ovos, o ovo da galinha e o ovo da pata. Nutricionalmente, o ovo da pata, dentro da história, é muito mais rico. Eu não sei se isso é um fato, tá bom? E o ovo da galinha, nutricionalmente, é menos rico, né, em proteínas e tal. Qual vende mais no mercado? O ovo da pata ou o ovo da galinha? Pergunto pra vocês. Eu nem sabia que tinha o ovo da pata. Tem no interior, eles fazem gemada, assim, fala que é muito forte e tal. Que é mais Eu vou forte. ter que pesquisar no Google agora. Aí, você nem sabia que tinha ovo da pata. Qual ovo que você vê no mercado? De galinha, o de codorna, né? O de galinha e de codorna. E aí, se você pensar, dentro dessa narrativa que eu criei, que o ovo da pata, nutricionalmente, é mais interessante, por que vende mais o ovo da galinha? Não faço ideia. Porque a galinha faz um puta escândalo quando ela põe o ovo dela. O que eu tô querendo dizer pra você aqui, ó, é... Quando você investe no seu colaborador
para ele ter uma boa oratória, você está investindo no seu colaborador para que ele saiba vender bem os resultados dele, consequentemente da sua empresa. Não adianta você ter resultados excelentes, ter uma empresa fantástica com um produto sensacional, se você não sabe como vender. Se você não sabe como falar dele numa mesa de reunião, se você não, ali quando está com seus amigos no clube, se você não sabe cavar uma oportunidade e entregar um negócio que vai te gerar resultados futuros que a gente não consegue mensurar. Então, cada vez que a empresa pensa em ter uma pessoa que saiba falar bem da empresa, dos produtos, ela está tendo ali um representante fiel e estratégico para colocar o seu mercado em lugares que talvez, se você não tivesse falado, o seu serviço não chegaria. Legal. Que bom, né? E eu acredito que você já respondeu, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais para os colaboradores que já representam, né? Em eventos, em reuniões, que é meu caso também. Qual que é o maior ganho em termos de crescimento profissional e pessoal ao aprimorar as habilidades de comunicação? Aí estamos falando do colaborador, não da empresa. Colaborador. Quando você consegue ter uma boa apresentação sua, das suas atividades, das suas habilidades, dos seus skills, isso permite que você tenha uma autoridade percebida, uma autoridade reconhecida. O outro fator muito importante é a sua capilaridade, quanto você consegue influenciar as pessoas pela sua fala, pelos seus resultados e pelas suas ações. Então a gente está falando de autoridade percebida e de influência, de capilaridade. Isso permite com que as pessoas lembrem de você para projetos futuros, mesmo sem você estar na mesa. Puta, uma vez eu estava conversando com a Shira e ela falou do projeto que ela faz, isso. E esse negócio que a gente está pensando agora, acho que é a cara dela. Ela nem estava na mesa, mas só por uma conversa que a gente teve antes, que ela conseguiu se posicionar, conseguiu entregar uma boa roupagem daquilo, eu resgato aquela memória e falo, a pessoa para estar nesse projeto é a Shirley. E ela nem está na mesa. Essa é a vantagem de você ter uma boa comunicação. Que legal. Isso faz muito sentido. E aí eu pergunto, Shirley e Ká, qual é a estratégia que vocês usam? Vou fugir desse roteiro de vocês. Qual é a estratégia que vocês usam para ser lembradas numa mesa sem que vocês estejam presentes? Olha, eu sou muito verdadeira, né? E a minha estratégia sempre vai partir por estar presente, de fato, com aquela pessoa, naquele ambiente. De ouvir aquela pessoa. Eu Escutativa. entendo que as pessoas elas querem ser ouvidas. Então, isso para mim é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ouvir o que ela está fazendo. E eu sei que ao ouvir ela vai gostar deste momento e vai lembrar de mim em outras ocasiões. Eu tenho certeza disso, porque isso acontece muito comigo. As pessoas gostam de vir conversar comigo sobre coisas e eu falo, me conta. Não, eu vou te ouvir. Me fala mais sobre isso. Sabe quem fez uma campanha e ganhou a eleição nos Estados Unidos assim? Ouvindo? Obama. Ele falou, vamos ouvir o que os jovens têm a dizer. Vamos ouvir, escuta ativa. Então, assim, o ouvir para mim é algo muito importante porque eu aprendo muito pela escuta. Então, eu gosto de histórias, gosto de ouvir histórias. Esse é outro ponto. Aprenda a contar histórias poderosas. Quais são as histórias mais poderosas que vocês têm para contar? As suas. Porque tem a sua verdade, tem a sua emoção, tem a sua paixão. Ethos, logos e patos. Passionalidade é isso. E eu sou muito vulnerável também, né? Então, o fato de ser muito verdadeira deixa as minhas fragilidades muito expostas. E aí eu vou precisar lutar com isso, entendeu? Quando você fala sou vulnerável, significa que às vezes você se emociona? Eu me emociono, eu falo Estar emocionado errado. dentro da empresa, numa roda de conversa, com a direção, com o C-Level, é bom ou é ruim? Nossa, eu sento na mesa do meu vice-presidente e falo, tá pronto pro ADR? Porque agora eu vou começar a chorar. E isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Olha, a gente tem um bom relacionamento hoje. Eu acho que é um ambiente que você se sente confortável para ser você mesmo. Então, pode ser que seja algo bom. Uma resposta que eu daria é depende. Depende se é bom, se é ruim. Vai muito de como está sendo lido. Mas eu, em toda circunstância, falaria... Se a sua característica é se emocionar, se emocione. Nossa, eu sou Porque muito quem chorona. vai gostar de você pelo que você é. Quem não vai gostar de você, não vai gostar de você justamente pelo que você é. A gente não tem muito como controlar isso sobre a construção que o outro faz da nossa imagem. Então eu entrego as minhas verdades de maneira intencional e estratégica. Sim. Como você faz para se conectar com as pessoas de forma intencional, para ter um bom diálogo, para ter uma boa comunicação e para que isso renda
parcerias futuras? Bom, Qual a sua estratégia? eu atuo como especialista em transformação digital. Então, o meu primeiro passo é ouvir. E é entender o cenário da pessoa para eu tentar me conectar com ela da melhor maneira possível, atendendo às expectativas e alinhando as expectativas. Então, como a Shirley falou, né? Eu tento, na verdade, fazer uma comunicação simples, né? E de maneira verdadeira, sendo a Karina. Em várias coisas que você falou aqui, são coisas que eu utilizo, né? E falar, olha, eu posso não ter a resposta, mas eu vou levar para dentro de casa e aí, Eu posteriormente... gosto que a Karina fala com um sorriso no rosto. eu Isso trago- gera conexão. E ela Eu é utilizo, técnica, né? É Ó. técnica, eu Ela falou, utilizo. técnica. Às vezes as pessoas falam, ai, Técnica é o seu conteúdo técnico? Tá. Como é que você faz pra ter um negócio que chama maldição do conhecimento? Você manja tecnicamente da coisa, mas você vem explicar pra mim e fala, nossa, não entendi nada. Como é que você faz? Qual é a sua estratégia pra que eu entenda tecnicamente sua atividade? eu Eu sou entrevistadora agora. eu tô vendo que a gente trocou de Ô, posição produção. aqui. Eu acho que a gente inverteu Produção no aqui. ponto. Mas, o que eu tento fazer? Eu tento falar para a pessoa da maneira que eu consiga compreender. Porque, às vezes, a gente vai conversar com as pessoas e nem a gente que está falando, que está transmitindo, entende o que a gente está tentando falar. Então, a primeira coisa que você está falando para mim e para todo mundo que está nos ouvindo é: ninguém tem obrigação de ter o mesmo nível de conhecimento do que eu. Então, vou entregar isso Não. de uma forma fácil, sem ser leviana. Exatamente. Eu falo de sistema. Estou E trazendo como que aqui para como minha que você realidade. fala do sistema no seu dia a dia? Eu falo de sistema, tentando trazer para dentro da realidade da pessoa de forma simples e de uma forma que ela compreenda. E não como aquilo tecnicamente funciona. O que a Karina está falando é que ela usa exemplos do cotidiano para exatamente. trazer uma informação muito técnica. Então, você coloca numa linguagem acessível, isso chama equidade, e depois você traz exemplos do seu dia a dia, vários exemplos. E aí você vai construindo uma jornada para que ela vá seguindo você. É um mapa mental, é uma linha, chama linha mestra. Tá vendo? Vocês já sabem Sim. isso. Eu só tô colocando aí tecnicamente. que Isso você me já fez faz. lembrar de uma reunião que eu tive ontem. Foi boa ou foi ruim? Foi boa. Foi boa. Mas era uma reunião que já tinha declinado umas 2, 3 vezes. Aí você já entra na reunião, tipo... A pessoa já me deixou umas 2, 3 vezes esperando, né? Levou Você dois já no show. Não, 2 no show, você já fica armada, né? E aí entrei na reunião e a pessoa me falou uma coisa e ela falou assim, terminou a nossa reunião, porque era só isso. Aí eu falei assim, você podia ter me ligado, eu já tinha sanado sua dúvida antes. Mas você queria tomar um café comigo, né? Eu tava com a xícara. Eu falei, mas você queria tomar um café comigo, né? Ela falou, foi bom que a gente consiga se conhecer, né? Eu falei, é verdade, né? A gente teve essa oportunidade de se ver, né? Onde que você tá? A gente vai ter um evento ano que vem, vai ser perto aí de vocês. Aí eu comecei a caminhar pra tirar Oportunidades. aquela coisa que tava do no-show, de Aquele 2, 3 ranço. no-show, Né? aquele ranço. E aí, tipo assim, poxa, eu reservei 45 minutos da minha agenda, ela me fez uma pergunta que eu podia ter respondido no WhatsApp. E aí eu falei, como que eu não vou deixar essa impressão de tipo, tá bom então, tchau, passar bem, já Top. desligou. E aí eu falei pra ela, mas você queria tomar um café comigo, né? Ela, foi bom, a gente se conheceu, né? Eu falei, Criou um sim, relacionamento, crio. né? Aí eu já tentei pegar um gancho, né? Eu falei, gente, deixa eu fazer uma conexão aqui com Vamos espremer, tem mais com coisa. elas. tem Deixa eu mais fazer uma coisa. conexão aqui, porque futuramente ela pode me vender para outra pessoa. Esse é o lance. Eu sempre prefiro os encontros presenciais em relação ao online, mas tem que ter estratégia. Se você reservou 45 minutos do seu tempo e a conversa, o conteúdo foi entregue em 5, eu tenho 40 para conhecer você, entender quais são os pontos de sinergia e onde a gente vai fazer negócio. Léo, eu ficaria aqui horas. E De eu real, também. porque assim, comunicação pra gente é extremamente importante. A gente sabe que comunicação ainda é uma das questões que as empresas sempre relatam como itens a melhorar. O que você precisa melhorar no clima organizacional, o que você precisa melhorar, e sempre tá lá, comunicação. Desde colocar ferramentas de comunicação, até melhorar a comunicação que a empresa faz das suas estratégias, dos seus processos, documentar, enfim. Então, tem muita coisa de comunicação e eu sou marqueteira de formação e de coração e comunicação me atravessa. Mas a gente vai já estar caminhando aqui pro encerramento e passa muito rápido e passa rápido demais porque é muito gostoso, né? Sim. O famoso, vocês lembram do Jô Soares? Ah. Lembram do Jô Soares? Cada apresentação que eu faço, meu objetivo é terminar igual o Jô Soares.
Então, o entrevistado tava lá e tal. Gente, tá encerrando. E a audiência falava, já passou. Parece que você pegou 40 minutos e condensou ele em 5. Tem gente que fala, nossa, eu ficaria aqui ouvindo e conversando. falando. Muito mais tempo. Porque quando você faz isso, você consegue entregar o seu conteúdo e fica agradável de ouvir. Tem uma troca, não é só é uma conversa, não é só um monólogo. E trazer a audiência para conversar com você é muito importante. Porque você traz essa audiência, permite que elas fiquem à vontade a ponto dela lembrar de uma reunião que ela falou ontem, a ponto de... Saca? E isso torna o ambiente gostoso. Então, nas suas apresentações, façam isso o máximo possível. Deixe as pessoas à vontade para que elas possam ser quem elas são. E aí elas vão te entregar um conteúdo e você vai falar, o que eu vou fazer com isso? A pessoa reservou 45 minutos, entregou o conteúdo em 5. O que eu vou fazer com os 40 minutos que me restam? O que eu vou tirar de produtivo? Como que a gente vai fazer novos negócios? Léo, para as pessoas que querem ser palestrantes, para as que não querem ser palestrantes, mas também para as empresas que querem melhorar o nível de oratória e de comunicação das suas equipes, dos seus executivos e para os profissionais que estão ali trabalhando cada vez mais e estão trabalhando ali a parte de posicionamento, como eles te encontram, onde eles encontram e quais são os serviços que você oferece. Falando um pouquinho dessa pílula aqui hoje, trazendo todos esses insights, como que o Leonardo pode ser cada vez mais agente de transformação e cada vez mais fazer com que as pessoas se comuniquem bem e melhor e cresçam. Olha lá para aquela câmera e dá aquele recado, que agora é aquele momento de você comunicar o seu serviço. Boa. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que aprendi ao longo do processo da minha mentoria, ou de ser palestrante, que nem todo mundo quer ser um palestrante. Ponto. Mas todo mundo precisa se comunicar todos os dias. E por vezes você não vai ter 2, 3 oportunidades para fazer uma boa venda do seu conteúdo, do seu produto, do seu serviço. Você vai se comunicar e vai vender isso todos os dias. Então faça bem, se organize. Eu entendo e acredito que todo mundo tem um conteúdo muito positivo para entregar. Você fala sobre tecnologia, você fala sobre RH, você fala sobre gestão de pessoas, você fala sobre várias coisas. Entrega isso porque isso pode mudar a vida das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é de produtização. O produto pode ser palestra, pode ser roda de conversa, pode ser um e-book, pode ser uma aula, pode ser o que for. Pega a sua ideia, coloca num produto. E entrega isso de uma forma que faça sentido para você e que você entenda que vá fazer sentido para os outros e se conecte com as pessoas. Mas como você, Leonardo, vai entrar nesse momento agora para ajudar a gente a criar esse produto? A minha missão nos últimos 2 anos, enquanto mentor, eu tenho uma mentoria onde eu ajudo as pessoas a se comunicarem, a criarem o produto delas, a se apresentarem melhor, ou para os pares de negócio, ou para o time, ou para os chefes. Então, eu criei uma mentoria que eu ensino como é que você vai se conectar com as pessoas, como é que você vai vender uma ideia, um serviço ou um produto, ou como você vai fazer a sua apresentação no dia a dia. Como eu tenho que falar, como que eu tenho que entregar meus números, com quem eu vou me conectar intencionalmente para ter novas ideias, como que eu vou usar o LinkedIn para fazer novos negócios, como que eu vou usar o meu Instagram para ser uma ferramenta não só de distração, de entretenimento, mas também de viés de negócio, de resultado, de fazer dinheiro mesmo. Então, a minha mentoria ajuda você que quer fazer apresentações, que precisa se apresentar, que precisa vender uma ideia, serviço ou produto e não sabe como. Porque a partir de certo momento da nossa vida, a gente não pode mais ter vergonha. E a gente não pode mais desperdiçar oportunidades. Cada oportunidade que você desperdiça é um sonho que você não realizou. E quais são as suas redes, o seu arroba, como que a gente Tá bom. te Então, acha? eu tô lá no Instagram como palestra_Leonardo Pio. De maneira geral, vai ser tudo Leonardo Pio. P-I-O, Pio. Então, no LinkedIn, Leonardo Pio. No Instagram, Leonardo Pio. E é sempre pensando, como que eu posso pegar a minha ideia, o meu serviço e apresentar de uma forma que eu vou mudar para melhorar a vida das pessoas. Gente, é isso. Não Durma no Ponto, Leonardo Pio. Siga as redes sociais do Leonardo. Siga o Não Durma no Ponto, a Karina. Me segue também. E a gente vai sempre conversar. E a gente vai sempre crescer e aprender juntos. Léo,
É um mimo da Muito Dimev obrigado, você muito obrigado. estar aqui conosco hoje. Muitíssimo O obrigado. episódio foi incrível. O Kairosnauta ficou apaixonado aqui, o Dimepinho também. A gente sempre Passa vai rápido, trazer né? Passa Rápido. Passa rápido. Mas a gente quer muito, muito agradecer a sua presença, os seus ensinamentos. Karina, te agradeço mais uma vez por essa parceria, muito importante para mim e muito importante para nós ter vocês nos acompanhando. Então, muito, muito obrigada. No 3, aquele tchau para a câmera e o nosso Não Durma no Ponto. 1, 2, 3. Não durma no ponto. Beijo pra vocês. Tchau.